Vasco e River Plate. O Vasco tava perdendo esse jogo por 2-0. E aí o Edmundo perdeu a cabeça e fez isso aí, ó. Deu uma cotovelada no goleirão, deixou o braço ali, acabou sendo expulso. Agora, final do Paulistão de 93, o Edmundo vai disputar a bola com o Paulo Sérgio ali. E, meus amigos, ele dá um carrinho, uma voadora ali no Paulo Sérgio. E o detalhe é que só levou cartão amarelo. Agora, final do torneio Rio-São Paulo 93, Palmeiras campeão. 2-0, 2 gols do Edmundo. Aí o Edmundo vai lá e faz isso, ó. O corintiano no chão, ele vai lá, dá um chute no cara, acaba sendo expulso. Agora Santos e Palmeiras, um lamaçal danado, futebol raiz. O Edmundo vai lá, dá uma cotovelada, deixa o bração ali no lateral índio. Agora ele vai dar uma entrada dura, pesada no jogador do Santos. Pega só o jogador, o Edmundo não perdia a viagem, né, cara? Era uma locomotiva desgovernada. Agora, Campeonato Carioca 99, Edmundo e Fabão. O Edmundo já dá uma abraçada ali no Fabão. Depois o Fabão já vai chegar rasgando o Edmundo cai, já se levanta. 2 tanques de guerra, Edmundo e Fabão. O Edmundo já pega o Fabão ali por baixo. Meus amigos, que duelo, Edmundo e Fabão em 99. Agora, Clássico da Paz, Palmeiras e São Paulo em 94. Edmundo dá o carrinho, leva cartão amarelo, vem o Juninho Paulista. O Edmundo dá uma mãozada na cara do Juninho Paulista, começa a confusão. O juizão vai lá, expulsa o Edmundo, expulsa o Juninho Paulista. O Juninho Paulista vai tirar satisfação. Aí o André Luiz foi inocente, cara. Veio pra cima do Edmundo com a cara aberta. Ia tomar, meu filho. Já tomou um tapa ali, depois veio pra cima. O Edmundo, porrada pra tudo que é lado. Tonhão segurando o Edmundo, soco pra tudo que é lado. Confusão generalizada. Olha lá o André Luiz, como é que foi. Não pode, irmão. Vai pra cima do Edmundo, já tem que ir armado, já tem que ir esperto ali. O Edmundo não tinha juízo. Então agora o Edmundo vai dar uma tapinha na cara do argentino Zandoná. E aí o Zandoná vai lá e, meus amigos, dá um socão na cara do Edmundo, nocaute. Podem continuar torcendo contra. Não, eu até gosto. Torçam contra. Anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Só no Brasil e só no Rio de Janeiro, não, em São Paulo também tem, só no Brasil, é que clubes disputam um campeonato sem ter estádio. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Você está ligado aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar, é claro, do nosso amor em comum, Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que está chegando aqui no nosso canal por algum motivo qualquer que seja, que ainda não se inscreveu, dá essa força aqui para o amigo de vocês para nos ajudar com o nosso trabalho. A gente faz aqui um trabalho todos os dias se tratando do Vasco. Clica no botão aqui abaixo, é de graça, pronto. Já se torne um inscrito aqui do nosso canal. Deixe também o seu famoso joinha, o seu gostei, o seu like para também ajudar o nosso conteúdo. Compartilhe o nosso vídeo para mais torcedores do Vasco. E se você quiser se tornar membro, é claro, é sempre muito bem-vindo. E o que eu peço para você, além de tudo isso, deixa a sua opinião aí no comentário, sempre com respeito e com educação. Você tem total direito de concordar ou discordar dos assuntos, das situações que a gente aborda aqui no canal, mas sempre com educação. Mas eu peço para você, o nosso trabalho é muito importante a sua opinião. Meus amigos, olha só, a gente vai falar de muita coisa importante, né? Por exemplo, vamos falar sobre o Campeonato Carioca do ano que vem, uma possibilidade de acontecerem mudanças, eu vou explicar isso aí para vocês. Vamos falar também sobre a Vasco SAF, a liminar na justiça, já está dando mais pano para manga essa situação. É claro que a gente vai abordar o assunto envolvendo o treinador do Vasco da Gama, quem será o nosso novo treinador. Vamos falar sobre o nosso meia francês Dimitri Payet, sobre também a reforma de São Januário, né, meus amigos? E vamos falar, é claro, da partida entre Operário e Vasco da Gama pela Copa do Brasil. O Vasco que viajou para Curitiba nessa terça-feira
já chegou na cidade de Ponta Grossa na tarde dessa quarta-feira, aonde o nosso time entra em campo nessa quinta-feira à tarde, feriadão nacional, 1º de maio, Dia do Trabalhador, para enfrentar o Operário, né, pela terceira fase da Copa do Brasil. A gente vai falar de todas essas situações. Então já peço para você aí, aperta o seu cinto de segurança, vá na cozinha, pega lá o seu rebola-queixo, o seu cafezinho quentinho, o seu Danone, de repente a sua cereja, o seu refrigerante, o que você quiser. Se prepara que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí então, mais uma vez, tudo de bom para todos nós, ótima noite para você que nos assiste nesse fim de noite de quarta-feira e bom dia também para você que nos assiste nessas primeiras horas, nessa madrugada, nessa manhã de quinta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? É feriado nacional, meus amigos, então vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Primeira coisa, se tratando do Campeonato Carioca, a gente sempre reclama, né, nós torcedores, a imprensa, os jogadores também reclamam, alguns dirigentes de alguns clubes acabam surfando na onda de vez em quando, dando aquela reclamadinha também, mas a gente sabe que de fato ninguém faz efetivamente nada para que realmente venha a ser mudado, venha a ser alterado o calendário no futebol brasileiro. Mas a gente tomou conhecimento nessa quarta-feira de que a diretoria do Flamengo, do nosso arquirrival aqui do Rio de Janeiro, o Urubu, a diretoria do Flamengo apresentou uma proposta para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, e nessa proposta seria com uma redução de 5 datas, ou seja, tirando 5 jogos do Campeonato Carioca e uma proposta de uma final única, né? Isso mesmo, uma proposta aí de final única, no caso no Maracanã. Eu particularmente concordo e assino embaixo. Não é porque foi a proposta do Flamengo ou porque deixou de ser do Flamengo. Se o Vasco fizesse eu também concordaria. Se fosse o Botafogo, o Fluminense, o Volta Redonda, se a própria federação sugerisse isso. Porque eu já venho sempre falando disso aqui no canal. Já cansei de levantar essa bola aqui. Porque os clubes não propõem uma reduzida nesse campeonato carioca que está inflando aí o calendário, que serve só para tumultuar, para machucar jogador e efetivamente entrar na hora que o campeonato pega fogo, né? Eu sempre venho levantando essa questão. E o Flamengo entregou, então, apresentou essa proposta para a Federação do Rio de Janeiro. Vamos ver qual será aí, né, a diretriz tomada pela entidade máxima do futebol carioca. Mas eu concordo, tá? Sou bem a favor mesmo, porque aí você tiraria 5 jogos do Campeonato Carioca que ficam inflando aí a grade da televisão, fica atrapalhando os treinadores a fazer pré-temporada, né? Jogador que ainda está voltando de lesão, o time está se arrumando, está indo ao mercado da bola ainda, já tem que estar se preocupando com o Campeonato Carioca. Aí se preocupa com o Carioca, lesiona, machuca jogador, por conta de uma competição que não dá um tostão de premiação, né? Enfim, então eu acho bacana, eu concordo com essa situação e a gente torce por essas melhorias no futebol. Assim como, por exemplo, eu também torço por uma redução de datas em jogos da Copa do Brasil para times melhores ranqueados, para times que estão bem aí no futebol nacional, times aí, sei lá, eu defendo aí, por exemplo, quem terminar no ano anterior até a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, só entra na 4ª fase em diante. Eu defendo algo do tipo, ou 3ª fase, para você ali diminuir um pouco esses jogos da Copa do Brasil para times grandes, porque aí você tira um pouquinho do estadual, você tira um pouquinho aí também da Copa do Brasil, nem que for 2, 3 jogos da Copa do Brasil, você já consegue dar uma equacionada na situação. O brasileiro não tem como, porque são 20 jogos, são 38 rodadas, né? Eu acho bacana, eu acho uma boa possibilidade a se pensar, só que tem um problema. Aqui no futebol brasileiro, todos os dirigentes reclamam de arbitragem quando é contra o seu time, mas quando o árbitro erra a favor do seu time, você nunca vai ver o dirigente falando que o árbitro errou e beneficiou o time do dirigente. O dirigente reclama quando o calendário prejudica a sua equipe, quando tem uma maratona de jogos, igual o Vasco vai ter agora, aí o exemplo, o dirigente vai lá, põe a cara na mídia e reclama. Mas quando é para o time dele ficar uma semana sem jogar nenhum jogo, aí o dirigente já fica quieto. Então eu acho que, por isso,
é muito difícil da gente efetivamente ver uma mudança de fato no futebol brasileiro, porque é cada um pensando no seu próprio umbigo. A gente viu aí o Edinaldo Rodrigues ser reeleito por unanimidade por todas as federações, são 26 mais o Distrito Federal, 27 federações de futebol votando ok para o Edinaldo Rodrigues, e todos os presidentes aí dos grandes clubes do futebol brasileiro votaram a favor dele. E aí depois são os mesmos presidentes de clubes e federações que reclamam da arbitragem, que reclamam do calendário, reclamam de um monte de coisa. Então tem muita contradição, não dá para acreditar em nada, ainda mais se tratando do futebol brasileiro, mas eu acho que, vou dizer mais uma vez, não me interessa de onde vem a situação, a origem da situação, não interessa se for o Flamengo, se é o Volta Redonda que está fazendo isso aí. O que me importa é que é uma coisa muito importante para o futebol. E se o Flamengo está encabeçando essa situação, eu concordo. Tomara que dê certo, tomara que seja aí mudado o Campeonato Carioca, porque, repito, é muita data inflando, atrapalhando, tumultuando o início de temporadas das equipes, né, para você ali encher uma grade de televisão e vender um produto que não tem qualidade, porque ainda está no início de uma temporada. Essa é minha humilde opinião, tá? Agora eu quero mudar de assunto, quero falar com vocês sobre a liminar, né, que envolvendo a situação da Vasco SAF e o Vasco Associativo. Porque é o seguinte, o julgamento dessa liminar, a liminar que concedeu o direito do Vasco Associativo gerir a Vasco SAF enquanto existe a mediação na FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e também o processo tramitando no TJRJ aqui do Rio de Janeiro. Essa ação permite então que o Vasco Associativo seja o gestor como sócio majoritário temporariamente das ações da Vasco SAF. Com isso, hoje a Vasco SAF detém 69% dos direitos econômicos, com apenas 31% desses direitos econômicos da SAF do clube direcionados a 777 Partners. Até aí todo mundo já sabe, né? Então, recapitulado a essa parte, existia um julgamento marcado dessa liminar para alguns dias atrás. Esse julgamento foi remarcado para o dia 7 de maio, conhecido também como semana que vem. Então, na semana que vem, a gente teria esse julgamento, que já foi remarcado 2 vezes, dessa liminar. A gente tomaria conhecimento se o nosso senhor excelentíssimo juiz ele deixaria a decisão indeferida ou se ele optaria por rever a decisão tomada na primeira situação que foi julgada essa liminar. Como assim, Álvaro? Indeferido é quando fica indiferente da maneira que se encontra. Seria com o Vasco ainda gerindo a SAF do clube. E caso houvesse mudança, a 777 retornaria ao controle acionário da Vasco SAF. E mais uma vez, esse julgamento teve sua data remarcada. Só que dessa vez, ele foi remarcado e foi cancelado. Porque, conforme aponta lá no site onde ficam as datas dos julgamentos, né, aqui do Rio de Janeiro, está apontando que esse julgamento foi retirado da pauta do dia 7 de maio. Estava marcado para 7 de maio, na pauta ali dos julgamentos que seriam analisados, julgados, dos processos, né, que seriam analisados e julgados. Essa situação foi retirada da pauta. Com isso, estamos aí então com prazo indeterminado, até pelo menos o momento que eu estou gravando para vocês, nesse fim de noite de quarta-feira para início de quinta-feira. Até esse momento, então, estamos sem uma data definida para esse julgamento da liminar que concede o direito acionário do Vasco Associativo na Vasco SAF. Com isso, Pedrinho continua comandando a SAF do Vasco, como ele é o presidente do Associativo, e a gente aguarda o desdobramento dessa situação a depender do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos ter que aguardar. É uma situação, no mínimo, alarmante, perdão pela tosse, mas também no mínimo preocupante, né? Porque já foi marcado uma vez, depois foi remarcado novamente e agora retirado de pauta, e a gente ainda não tem uma previsão para quando será julgado. Então, assim, a gente começa a imaginar um monte de coisa, né? Isso pode ser apenas trâmite burocrático mesmo, questão de data e, enfim, logística, e isso aí está sendo remarcado somente por isso,
que eu acho difícil. E pode ser também algum movimento de bastidores, né? Porque a gente sabe que julgamento, litígio na justiça envolvendo grandes empresas e agremiações, que é o caso da Vasco SAF, existem grandes atores por trás da situação, por trás das cortinas, e a gente sabe que existe sempre um grande jogo de xadrez, sempre um jogo estratégico de ambos os lados. Então, isso pode ser tanto um movimento calculado por parte do Vasco, como pode ser um movimento também ali orquestrado por parte da 777, ou nenhuma das duas partes, apenas mesmo um trâmite legal da burocracia do do magistrado no nosso país. Então vamos aguardar. No primeiro momento fica da forma que se encontra a situação da SAF do nosso clube. Agora, meus amigos, se tratando de contrato, né, o Dimitri Payet tinha oficialmente o contrato dele divulgado no BID até 29 de abril, né, penúltimo dia aí desse mês, no caso anteontem, e agora foi divulgado essa prorrogação de contrato no BID, a gente já sabia disso, agora é oficial, está no BID da CBF, também no BIRA da FERJ, né? Prorrogado então o contrato do meia francês até o dia 31 de julho. Então fica o registro para você aí, meus amigos e minhas amigas, e é o seguinte, né, o Dimitri Payet, que se encontra lesionado, ele que está fora dos gramados ainda deve ficar um período afastado, né, ele que vem tratando uma lesão muscular na coxa, tá? Só para ficar aí o registro para vocês. Se tratando agora de treinador, meus amigos, a gente sabe que surgiu o nome do Pesolano, né, o treinador do Real Valladolid da Espanha, e o Pesolano afirma, né, através de seu staff, que não houve nenhuma consulta do Vasco da Gama até o momento, nada em oficial. Conforme a gente falou para vocês, nada oficial, apenas o nome mesmo ventilado, tá? E, é claro, a gente sabe que o Vasco negocia com Fernando Diniz, segue negociando, a expectativa é que nos próximos dias o Vasco chegue a um acerto com o treinador. Existe até mesmo a possibilidade do Vasco já acertar com o treinador antes do jogo contra o Palmeiras, que acontece no Mané Garrincha em Brasília. Mas há quem diga também que essa negociação com o Fernando Diniz pode levar aí um pouco mais de uma semana, até porque envolve também vida pessoal, base salarial, entre outras situações. Uma coisa a gente afirma, o Vasco está negociando com o Fernando Diniz. Se ele vai ser o treinador do Vasco ou não, teremos que aguardar. Uma das negociações em pauta nessa mesa, onde o Vasco tenta contratar o treinador, é o valor salarial. Ele recebia no Cruzeiro algo em torno de 1 milhão por mês. É claro, o Vasco não vai pagar todo esse valor para o Fernando Diniz. Ele também, antes de treinar o Cruzeiro, foi treinador interino da seleção brasileira e foi campeão da Libertadores com a camisa do Fluminense. Com isso, é claro que ele vai querer aquela valorizada. E o Vasco, é claro, que vai querer aquele desconto, porque não dá para pagar 1 milhão de reais por mês num treinador neste momento. Dá para o clube pagar? Dá. Mas seria aí um salário de um craque, né? Um salário de um grande craque que a gente estaria precisando. E hoje o Fernando Diniz, para ser bem sincero, não chega com status, com aquela chancela do cara que vai chegar e vai botar o time do Vasco para brigar por título. Não. Chega como um grande ponto de interrogação se ele pintar no Vasco. Né? Ele pode chegar e dar super certo como treinador do nosso elenco, como pode ser mais um no meio de tantos outros que passaram nesses últimos 8, 9 meses aí nessa gestão do Pedrinho, né? Então vamos ter que aguardar, mas segue em curso a negociação. Aí o Diogo Dantas, lá no Planeta do Futebol, no X do Planeta do Futebol, jornalista do jornal O Globo, Diogo Dantas afirmou que o Vasco fez aí uma consulta, uma proposta para o Luiz Castro, mas ouviu um sonoro não. Então vamos lá, gente. Até onde a gente tem conhecimento dessa situação do Luiz Castro, é que o Vasco chegou a procurar ele lá antes de contratar o Fábio Carille, no início do ano e no finalzinho do ano passado. E naquele período ali, o Luiz Castro já tinha afirmado para o Vasco que não tinha interesse de voltar a trabalhar no Brasil, pelo menos nesse momento. Ele que está com a vida financeira muito bem resolvida, e ele tem alguns projetos pessoais que estão em andamento. Aí agora vem o Diogo Dantas e afirma que o Vasco ouviu um não do Luiz Castro. Pode ser realmente que tenha ligado por esses dias, tenha ouvido um sonoro não novamente. Ok. Mas eu levanto uma questão que é o seguinte. Esse rapaz, o Diogo Dantas, que é jornalista, do O Globo ainda por cima,
ele mais erra do que acerta. Tá? Nada contra a pessoa física dele, mas ele como jornalista, ele mais erra. As informações que ele traz, a maioria das vezes estão erradas, e são poucas as informações que batem corretamente. Então assim, eu acho, é um pensamento meu, tá? Eu acho que mais uma vez esse rapaz está tumultuando com as falas dele fora de contexto, ou com informações faltando informação, aquela informação que não informa, meio que desinforma, né? É minha opinião. Esse rapaz está sempre trazendo notícia que nunca bate se tratando do Vasco. Tá? Mas se também o Luiz Castro recusou, também já não é de duvidar, não é de se imaginar, porque é outro que cobra muito caro também o salário, né? E toda vez que pegou clube grande para poder treinar, nunca fez nada de outro planeta, né? Pegou aquele Botafogo, que foi provado depois, quando o Luiz Castro saiu, o Botafogo continuou jogando bola, tanto que jogou que no ano passado ganhou tudo, né? Aquela mesma espinha dorsal. E, né? Então assim, não vejo isso tudo também não. Treinou o time do Cristiano Ronaldo lá, não conseguiu ter tanto êxito, né? Então não sei se valeria também pagar tanto assim para um cara que está achando que é a última cereja do bolo, né? Mas é claro que é assim um treinador de gabarito, tem um nome, coisa e tal, mas não sei. Por exemplo, eu acho que se fosse para fazer um investimento no Luiz Castro, por que não tentar trazer o Dorival? O Dorival que já acertou com o Corinthians, né? É o treinador do Corinthians agora, é oficial. Mas poderia, por exemplo, tentar um Dorival, tentar um Tite, não sei, ao invés de tentar o Luiz Castro. Pelo menos esses caras conhecem muito mais o futebol brasileiro. Minha opinião, ponto de vista. Tem gente que pensa a favor do que eu estou falando, tem gente que pensa contra. E eu respeito, super respeito, não tem nada a ver. Mas eu só entendo que o valor que o Luiz Castro pede atualmente é muito fora da curva para a realidade financeira do nosso clube, do Vasco. E eu entendo que o Fernando Diniz, se não for cobrar valor tão astronômico, ainda dá para tentar trabalhar com esse nome. Já que o Dorival Júnior acertou com o Corinthians, Pedro Caixinha segue livre no mercado, o Pesolano, para mim, é outro ponto de interrogação. Entre Pesolano e o Fernando Diniz, eu ainda prefiro o Fernando Diniz, apesar do Diniz ter as convicções dele já pré-formadas, ele conhece de futebol, conhece do futebol carioca, já está morando no Rio, já está habituado, né? Conhece o tamanho do Vasco, já trabalhou no Vasco, foi em outro momento, outro período da nossa história, mas já passou pelo nosso clube, então não é nada novo, né? Diferente de você trazer um cara lá do outro lado do mundo para cair de paraquedas aqui no Brasil, que não conhece o Vasco e não conhece direito o futebol brasileiro. Pode dar super certo, logo de cara, aquele fato novo, metodologia diferente, aquele jeito diferente de se trabalhar, mas como pode ser também um baita de um fiasco, e a gente não pode queimar cartucho aí quase em maio, né? Entramos em maio já hoje, ou seja, quase no meio do ano, no meio de uma temporada, não dá para ficar apostando se tratando de uma camisa tão pesada como a nossa do Vasco da Gama. Então vamos aguardar essa situação de treinador aí. A gente deve ter uma definição nos próximos dias, próximas semanas em relação a isso. O Vasco que corre contra o tempo. Quanto mais rápido conseguir acertar com o treinador, mais rápido consegue entender a filosofia de jogo que quer implementar no novo trabalho, para aí começar a se movimentar nos bastidores para a janela de transferências que abre para o futebol europeu a partir do mês que vem. Então, meus amigos, dito isso, agora vamos mudar de assunto. Eu quero falar aqui com vocês sobre a reforma de São Januário. Tá? Foi marcada uma reunião para o dia 16 de maio desse mês que nós já estamos adentrando, uma reunião muito importante para o dia 16 de maio, sobre a reforma de São Januário, envolvendo a sociedade de propósito específico ali, que é justamente feita única e exclusivamente para a manutenção e administração do dinheiro captado pelo potencial construtivo para que possa ser aplicado única e exclusivamente na reforma do nosso novo estádio. Reforma a qual não tem previsão exata, né, como data de início, mas a diretoria do Vasco trabalha sim com uma possibilidade de começar essas obras ainda esse ano. Algo que frustra muito o torcedor, uma vez que foi plantado aí no imaginário, no emocional do torcedor, que essa reforma poderia começar ali no fim do ano passado, de 2024. Não aconteceu, acabaram acontecendo alguns imprevistos, percalços na área administrativa, na parte burocrática, envolvendo o projeto do potencial construtivo, todos os passos que devem serem dados ali, inclusive a própria SPE é um desses passos, né? É uma situação burocrática chata, mas tem que ser feita para que haja a fiscalização de forma correta, conforme prevê o projeto de lei, porque o potencial construtivo não é mais somente um projeto de uma reforma de um estádio, mas é um projeto de lei. É uma lei que foi aprovada na Alerj do Rio de Janeiro,
foi aprovado por unanimidade, então o poder público interviu, aprovou esse potencial construtivo pela prefeitura, pelo município do Rio de Janeiro, onde o Vasco adquiriu terrenos na Barra da Tijuca e vai vender esses terrenos para angariar recursos e aplicar na área do novo São Januário, reformando o nosso estádio. Funciona da seguinte forma: todo o espaço quadrado, toda a metragem que o Vasco tem hoje ali, aonde fica São Januário, se chama um potencial construtivo, onde o Vasco pode crescer, poderia ampliar, construindo N situações. Então, como o Vasco quer reformar o seu estádio, a Prefeitura do Rio trocou esse potencial construtivo. O Vasco vai trazer esse crescimento para a cidade, onde já existe uma construção, que é o nosso São Januário, e em troca a Prefeitura do Rio vai ceder esses terrenos na Barra da Tijuca, onde o Vasco vai vender esses terrenos, vai colocar esse dinheiro nos seus cofres, que será administrado esse dinheiro através da Sociedade de Propósito Específico, a SPE, onde será fiscalizado também por órgãos públicos e também privados, e também do próprio Vasco, pela Associação de Moradores, por vereadores, enfim. E aí sim o Vasco vai começar as obras do nosso estádio. Esse dinheiro só pode ser único e exclusivamente usado para a reforma de São Januário. Cerca de 6% desses valor será aplicado no entorno, nas rodovias de acesso, na iluminação, pavimentação, praças, entre outras situações de serviço público. Isso também já está previsto no projeto de lei. Então o Vasco aí aos poucos, conseguindo se movimentar, conseguindo ganhar terreno, avançar na situação da reforma do nosso novo São Januário. E é claro, a gente sempre muito otimista, confiando aí no trabalho do vice-presidente geral, o Renato Brito, o Renatinho, assim como ele é conhecido lá dentro do Vasco, o Renatinho que está aí com essa incumbência, com a tarefa única e exclusiva de colocar adiante, de tirar do papel essa reforma do nosso novo estádio. Inicialmente essas obras devem nos contemplar com 43 mil lugares até 57 mil, ou seja, de 43 a 57 mil espectadores no novo estádio. Hoje nosso estádio comporta aí um pouco mais de 20 mil pessoas, de acordo com o laudo do Corpo de Bombeiros. Inicialmente a gente recebia 40 mil pessoas no nosso estádio. Com o passar dos anos, a estrutura foi se deteriorando, algumas falhas, porque é normal, o estádio vai fazer já os seus 100 anos, algumas situações ali de segurança pública e de segurança também da parte de construção civil não permitem mais que o nosso estádio receba um público tão grande devido à sua estrutura, já está um pouco comprometida aí com praticamente 100 anos de história. Então hoje, pouco mais de 20 mil torcedores. Então quando a gente reformar o nosso estádio, pelo menos por baixo ali, o dobro, a gente vai conseguir colocar no nosso estádio, que são pelo menos 43 mil lugares, podendo chegar até 57 mil pessoas dentro do novo São Januário, que é o sonho do torcedor do Vasco, ter o seu novo estádio, a sua nova casa, que vai ser uma grande fonte de receita, seja para jogos de futebol, seja para shows, seja para eventos de vários segmentos diferentes. O Vasco vai conseguir colocar no seu portfólio mais uma fonte de receita líquida muito grande, no seu orçamento anual, assim que for inaugurado o nosso novo estádio. Se tratando de inauguração, é outro grande ponto de interrogação. A gente não sabe se vai levar 2 anos, 3 anos, 4 anos essa obra do nosso novo estádio, uma vez que serão demolidas todas as arquibancadas, vão ficar apenas a parte ali das sociais, onde ficam ali as cadeiras à beira do gramado, e a fachada histórica do estádio. O restante todo vai vir abaixo, vai ser tudo demolido e será construído novo, com um novo projeto, com estacionamentos, com shopping, com um ginásio poliesportivo, para futsal, vôlei, handebol, basquete, enfim, outras atividades, com área de alimentação, enfim, com área também para os comerciantes, licenciados e não licenciados. Tudo isso vai ser uma grande fonte de receita do clube, Então é muito importante essa reforma, para o engajamento com o torcedor, para a venda de plano de sócio torcedor, que vai ser alavancado quando você tiver mais cadeiras para vender o ingresso no estádio, mais ingressos disponível. Você tem como oferecer um melhor plano de sócio para o torcedor, você tem como fazer ali um pacote para o seu sócio torcedor, além de fazer várias parcerias, trazendo vários shows e vários eventos, arrecadando muito dinheiro
no seu estádio, seja em dia de jogo ou quando não for acontecer jogos, dá para ganhar muita grana com eventos extraesportivos no nosso novo complexo de São Januário, tá, gente? Dito isso, agora eu quero falar com vocês do assunto mais importante dessa quinta-feira, que é, claro, o jogo da Copa do Brasil, terceira fase. Operário e Vasco da Gama se enfrentam lá no Germano Kringer, né, o estádio do Operário, na cidade de Ponta Grossa, cidade do interior paranaense. O Vasco, que viajou nessa terça-feira para Coritiba, fez um último treino ali no estádio do Couto Pereira, aonde finalizou os preparativos para esse jogo muito importante pela Copa do Brasil. O Vasco da Gama pisou aí em solo pontagrossense, né, lá na cidade de Ponta Grossa, nessa quarta-feira, onde já se encontra concentrado, todo mundo hospedado no hotel, para enfrentar o Operário na tarde dessa quinta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador, e o nosso Vascão entra em campo. Meus amigos, olha só, vamos começar falando da provável escalação do Operário, do nosso adversário nesse jogo de mata-mata. O Operário deve vir a campo com a seguinte escalação, com o goleiro Elias, com o lateral Diogo Matheus e também com Alan Godoy e Joseph na dupla de zaga. No lateral esquerdo, o Gabriel Feliciano. O meio-campo com Jaci, Fran Sérgio e Bosquilha. Alano, e um ataque com o Rodrigo Rodrigues e o Mingote. Essa é a provável escalação do time do Operário, comandado pelo treinador Bruno Pivetti. Isso mesmo, Bruno Pivetti, que vem fazendo um bom trabalho à frente do Operário. Ele que já está aí um período até que legal à frente do Fantasma Mato Grossense. O Operário, por sua vez, já externou publicamente, o presidente do Operário, a vontade de fazer um bom resultado atuando em casa no Germano Kringer. O Germano Kringer vai receber um público muito, muito bacana para esse jogo. A torcida do Operário comprou parte dos seus ingressos. Parte dos ingressos que não foram comprados pelos donos da casa foram destinados à torcida do Vasco. Inicialmente era uma carga de 1.000 ingressos para a torcida do Vasco, mas depois a diretoria do clube acabou disponibilizando uma carga extra de um pouco mais de 2.000. Com isso, teremos então um pouco mais de 3.000 torcedores do Vasco na casa do Operário, no estádio Germano Kringer, onde o Vasco enfrenta, né, o Operário Fantasma Mato Grossense pela terceira fase. Foi bom, né? Da terceira fase da Copa do Brasil. E o nosso gigante da colina, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o legítimo clube do povo, o Vasco da Gama, que ganhou a sua primeira Copa do Brasil há 14 anos atrás, em 2011, com aquele grande time: Éder Luiz, Diego Souza, Fernando Praz, Dedé, Anderson Martins, Ramon Mota, Fagner, Rômulo, Felipe Bastos, Felipe Maestro, Pedrinho, aquele timaço do Vasco, né, do nosso Alec Gol, Bernardo, o trem-bala da colina, né? Aquele time de 2011 conquistou a Copa do Brasil, dando alegria para todos os torcedores, e a gente quase ganhou também aquele campeonato brasileiro, né? Se não fosse ali aquele roubo descarado no jogo contra o Avaí, né? O Vasco foi roubado na cara dura, a arbitragem favorecendo o Corinthians ali na última rodada para que o Vasco não saísse campeão. O Vasco teria feito ali a dobradinha, né? Campeão de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Fato é que 14 anos depois o Vasco segue na luta buscando o seu bicampeonato na Copa do Brasil, o mata-mata mais charmoso do mundo, na minha opinião, e um mata-mata milionário, né? O campeão da Copa do Brasil todo ano ganha mais de 60, 70, quase 80 milhões de reais pro time campeão. E o Vasco, né, campeão uma vez, vem buscando o seu segundo título. Ano passado bateu ali na trave, chegamos na semifinal, perdemos para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu a grande final para o nosso maior rival, o Flamengo, né? Então o torcedor do Vasco sente, ele ficou com aquele gostinho de que dava para ir mais longe, dava para chegar numa final, e o Vasco vai tentar, é claro, repetir esse feito e tentar chegar mais longe, né? Chegando esse ano na final na Copa do Brasil. E a provável equipe para enfrentar o Operário, então, nessa terceira fase, comandada pelo nosso treinador interino Felipe Loureiro, deve ser o seguinte time: nosso goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique, nosso PH na direita, né?
A dupla de zaga, João Vitor e Lucas Freitas, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Um meio-campo composto com Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho e Nuno Moreira, tá, meus amigos? Isso mesmo. E um ataque com Ryan e Verratti. O Felipe Maestro pode ser, meus amigos, que coloque o Vasco com essa mesma equipe que já vem atuando há alguns dias, só que com uma diferença no posicionamento tático. O Vasco vinha jogando num 4-2-3-1, 4-3-3 em algumas fases dos jogos. O Felipe Maestro pode montar o Vasco diferente em campo. Pode colocar um Vasco aí com um meio-campo um pouco mais povoado, numa formação de 4-4-2, né? Fazendo ali a dupla de primeiros volantes com Hugo Moura e Jair, e uma outra dupla de meias atacantes com Felipe Coutinho e Nuno Moreira, e 2 jogadores ali na frente no ataque livres para atuar no último terço do campo, que seria o Ryan e o Pablo Verratti. É claro que o Felipe pode também surpreender colocando o Adson como titular, né? O Adson que vem se recuperando de lesão, que vem voltando aos poucos e vem entrando bem nos últimos jogos, foi até poupado no último fim de semana contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, voltou a ser relacionado. Pode ser que o Adson pinte na equipe titular, mas a princípio a gente especula de que o Ryan deve ser o dono da posição para iniciar a partida diante o Operário. Não só o Adson, mas pode ser também que o Tietê, que ficou fora durante 12 dias dos treinamentos, voltou, né, foi reintegrado ao grupo, viajou para Ponta Grossa, está lá concentrado com os nossos jogadores e vai para o jogo. Tietê pode também perfeitamente reassumir, ele que era titular, deixou de ser titular, ele pode perfeitamente reassumir a sua condição de titular no meio-campo no lugar do Jair. Também não seria nada de outro mundo se o Felipe colocasse o Tietê como titular ao lado do Hugo Moura. Mas a gente faz aqui, são meras especulações, não dá para cravar, até porque também tá certo, né? Não tem como a gente cravar a escalação, né, um dia antes do jogo, aí, até mesmo para poder tentar dar aquela surpreendida aí no adversário, né? Quando o adversário sabe de cor e salteada quem vai jogar e a forma que vai jogar, naturalmente ele já vai entrar em campo sabendo, né, com mais facilidade para saber como se portar, o que deve fazer para neutralizar o seu adversário durante o jogo. Então é sempre importante esse suspense, esse, né, que fica no ar, né? Será que é fulano? Será que é ciclano? E no caso do Vasco a gente fica com essa dúvida. Pode ser o Jair no meio campo, ou o Tietê, como pode ser o Ryan no ataque, ou também o Adson, né? Ou o Vasco pode jogar num 4-2-3-1 ou 4-3-3, que é o posicionamento que a gente já vinha atuando nos últimos jogos, como pode também atuar perfeitamente num 4-4-2. Tá? Então, a princípio, seria essa a escalação para enfrentar o time do Operário, até porque o Vasco também já está visando o confronto contra o Palmeiras, que já é pelo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está esquentando muito, o Vasco está ali no meio da tabela, mas é um meio de tabela muito perigoso, é uma situação muito temerária, porque basta apenas uma rodada aí que a coisa não anda, né, que dá ruim, pronto, já embola tudo, porque se o Vasco, Deus nos livre e guarde, perde mais uma aí, perde para o Palmeiras, e os times que estão lá embaixo na tabela, o Sport Recife, Atlético Mineiro, Juventude, Vitória da Bahia, Mirassol e etc., esses outros times pontuarem, vencerem seus jogos, eles vão chegar a 5, 6, 7, 8 pontos, ou vão igualar, ou vão passar o Vasco. Aí o Vasco vai perder posições, e aí já vai para a próxima rodada, já olhando para a parte de baixo da tabela, ao invés de pensar na parte de cima. Então, o Vasco não tem como se diz, virar a chavinha, desligar, né? Depois a gente pensa nisso. Não dá. O Vasco vai entrar em campo contra o Operário pensando única e exclusivamente de fazer um ótimo resultado nesse jogo de ida para trazer uma tranquilidade para o jogo de volta aqui em São Januário, mas automaticamente já pensando também no jogo contra o Palmeiras. Como assim, Álvaro? Por exemplo, Vasco está jogando lá contra o Operário, pum, 1-0 no primeiro tempo. Aí começa o segundo tempo, pimba, 2-0 Vasco no segundo tempo. Vocês acham que o Felipe Maestro, se o Vasco estiver ali dominando o jogo, ele vai deixar todo mundo titular? Não, claro que não vai. 2-0, se ele sentir que está tranquilo, aí quando der 10 minutos do segundo tempo ele tira um, quando der 20 ele tira mais um, quando der 30 ele tira outro. Para quê? Para já ir descansando alguns jogadores para o jogo contra o Palmeiras. É claro que o Felipe não pode cometer o mesmo erro que o Carille cometeu contra o Melgar, né? O Vasco ganhando de 3-1, mudou toda a estrutura do ataque do Vasco, o Vasco foi todinho para a defesa, chamando o Melgar para o jogo, o Melgar empatou, quase virou, né?
Aí não pode acontecer, mas é claro, é natural, podem ter certeza, que se o Vasco conseguir ali, de certa forma, um resultado tranquilo, né, durante a partida contra o Operário, provavelmente alguns jogadores aí serão poupados, serão aí retirados da partida, já visando o confronto contra o Palmeiras, tá? Provavelmente. Então, é aquilo. Muito se fala de virar a chavinha, de pensar agora na Copa do Brasil, mas o Vasco pensa na Copa do Brasil, mas também já pensando no Campeonato Brasileiro, porque uma coisa anda assim com a outra, embora também não ande. É contraditório, mas faz sentido. Por quê? São duas competições diferentes, uma não tem nada a ver com a outra, mas não adianta de nada você ir bem na Copa do Brasil, brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. De nada adianta um time ser campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Nada vai resolver, né? Então, é claro, a gente sempre pensa em ser campeão de uma Copa do Brasil, todo mundo que entra, claro, que pensa ser campeão, mas tem que fazer ali um Campeonato Brasileiro digno para não sofrer risco de rebaixamento na elite do nosso futebol. A mesma coisa se aplica para a Sul-Americana, né, e etc. É claro, cada clube nas suas proporções. Quem joga Libertadores, quem joga Sul-Americana, claro, a Sul-Americana, tá, meus amigos? Então, o meu palpite para esse jogo, vamos lá, o jogo é na casa do Operário. Olha, o meu coração pede 2-0 Vasco, o meu palpite é 1-0 Vasco, aquele estilo Vasco, né? Gol do Vasco, o Léo Jardim fechando o gol, aquela coisa, jogador perdendo gol também, jogador do Vasco perdendo gol de baratrave, porque o Vasco tem essas coisas, de quase matar a gente do coração, né? Eu acho que é 1-0 Vasco. O meu coração pede 2-0, mas aí a gente lembra que tem 11 jogadores do outro lado que estão ali também para fazer de tudo para atrapalhar o Vasco, né? Então, não sei. É um confronto perigoso. Um empate é perigoso, porque se os caras empatarem aqui no Rio vai para pênalti. Uma vitória mínima de 1-0 é um bom resultado, porque a gente traz aqui para o Rio um resultado de 1-0 para decidir em casa. É uma boa. E derrota sempre é ruim. Não adianta. Perder sempre é ruim para qualquer time, seja para o Vasco, para o Operário, para o Barcelona, para o Manchester United, para qualquer um. Perder nunca é bom, né? Então, desses resultados aí, o que não pode vir para a gente é a derrota. Eu acredito na vitória do Vasco, eu acho que essa vitória deve acontecer com todo respeito ao Operário, mas eu acho que deve acontecer pelo fato novo, porque temos aí um treinador interino que vai fazer ali aquele choque no vestiário, aquela mudança, né? Eu acredito que o nosso time deve dar uma resposta dentro de campo. Mas olha, se a gente pudesse vender, né? Tipo assim, ó, vende um empate lá, vai, dá um empate lá com o Operário para ganhar do Palmeiras no Brasileirão, eu aceitaria o empate com o Operário e ganhar do Palmeiras no Brasileirão para depois ganhar do Operário aqui no Rio. Mas como não tem como fazer isso, a gente tem que jogar para ganhar com o Operário, nem que for de 1-0, e depois tentar fazer o possível para tirar ponto do Palmeiras. Se não der para ganhar do Palmeiras, pelo menos pontuar. Em um campeonato de pontos corridos, onde você vai enfrentar todos os clubes 2 vezes, você conseguir pelo menos, se você não conseguir vencer, é muito interessante você não perder para times que estão brigando na parte de cima da tabela, porque se você pontuar contra times que jogam na parte de cima, fatalmente você vai ter aí um bom final de campeonato. Quando você perde pontos para times que estão na parte de cima e times que estão na parte de baixo, fatalmente você vai brigar embaixo da tabela. Então, basicamente é isso. Copa do Brasil é fazer o resultado para decidir em casa e Brasileirão é tentar não perder em um jogo muito difícil. Eu vou ficando por aqui. É isso que a gente tinha para trazer para vocês. Eu vou trazer mais aí, é claro, depois do jogo dessa quinta-feira, o vídeo dessa quinta-feira, com aquele pós-jogo daquele jeitão que você já sabe, com a ficha técnica do jogo, com as estatísticas, né, sempre dando ali a nossa nota aí para os jogadores, se tratando também das notícias que forem sendo divulgadas, até mesmo o próprio balanço financeiro. Eu estou gravando aqui, esse horário que eu estou gravando não saiu também, mas deve sair o balanço financeiro. A gente vai atualizar vocês então nessa quinta-feira, depois do jogo. Eu estou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Que Deus abençoe as nossas vidas. Valeu, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!